Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade e vida pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o capitão Marcos Aurélio Venâncio. Marcos Aurélio Venâncio é nascido em Itapetininga, em 3 de dezembro de 1972. Casado com Jane Romano Venâncio, com quem tem um filho, Victor, com 12 anos de idade, Marcos Aurélio Venâncio é capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bacharel e mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco. O capitão Marcos Aurélio Venâncio é o atual comandante da 3ª Companhia de Polícia Ambiental da região de Sorocaba. É autor também do livro Comentários à Legislação Pesqueira Brasileira, editora Law Books, que editou o livro em 2010. Capitão, muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Fernando, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com os nossos amigos telespectadores, para nós conversarmos alguma coisa sobre policiamento ambiental e defesa do meio ambiente. Um assunto instigante. E eu vou começar já direto para aquilo que o nosso telespectador tem interesse em saber, principalmente aqueles que adoram uma pesquinha aos finais de semana. Capitão, pode pescar no Rio Sorocaba? Fernando, pode pescar tranquilo. Hoje existe uma legislação que ela é farta, uma legislação que é complexa, sistemática, contudo, ela permite sim, em alguns pontos do Rio Sorocaba, nós efetivarmos algumas pescas. Então, a pesca amadora, que é aquela que visa o lazer, o desporto, ela pode ser efetuada com alguns equipamentos, alguns petrechos que são permitidos. Por exemplo, vara, linha, anzol, pode ser de maneira embarcada ou desembarcada, e mediante o pagamento de uma licença anual. Hoje, no Rio Sorocaba, o ponto que se pode pescar é o que vai do ponto do Pinga-Pinga até o Parque das Águas. Por quê? Porque a legislação que versa sobre a pesca incidente em nosso município de Sorocaba, ela fala que neste local não existe nenhum tipo de impedimento. Quais seriam os impedimentos? Áreas onde existem confluência de rios, lagos, lançamento de efluentes. Esses locais são locais proibidos. Neste ponto específico entre a Parque das Águas e ponto do Pinga-Pinga, não há qualquer tipo de restrição. Então, o nosso amigo telespectador pode sim, fazendo uso dos petrechos permitidos, executar a sua pesca ali. Um detalhe que nós podemos até aprofundar um pouco mais é que neste período, de 1º de novembro até dia 28 de fevereiro, nós estamos no período da Piracema. O que é a Piracema? A Piracema é uma época de reprodução natural dos peixes. Existe uma legislação que vige durante esta época, restringindo um pouquinho mais a pesca. Para quê? Para que a própria natureza possa dar conta do repovoamento dos nossos rios. Então, neste período, ali no Parque das Águas e ponte do Pinga-Pinga, não se pode pescar somente embarcado. Então, eu não posso usar barco ali. Se eu usar uma embarcação, mesmo utilizando um petrecho permitido, uma varinha, um anzolzinho, eu vou incorrer numa infração. Mas pode pescar tranquilamente nesse período aí de barranco. Né? O interessante é que todos os nossos amigos, eles têm uma licença de pesca. Essa licença de pesca hoje é emitida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, que pode ser facilmente tirada no próprio site do Ministério da Pesca, que é o www.mpa.gov.br. Quer dizer que se eu chegar com uma varinha ali junto ao Rio Sorocaba, nessa parte entre a ponte do Pinga-Pinga e o Parque das Águas, e ficar lá encostado ou acostado a uma árvore, eu posso pescar naturalmente, mesmo sendo a época de Piracema? Mesmo sendo a época de Piracema, você pode pescar naturalmente. Veja, com relação ao pescado apreendido, você poderá levar para casa peixes exóticos. Por quê? Porque a legislação fala que neste período deve ser preservado os peixes nativos. Então, se de repente você lá fisgou um peixe e trouxe lá um peixe nativo, um exemplo, um lambari, um
tucunaré, uma piapara, um corimbatá, nós indicamos para que você faça a sua pesca e solte o peixe. Por quê? Porque ele é um peixe nativo. Agora, se você trouxer um peixe exótico, exemplo, que nós temos bastante no nosso rio Sorocaba, a tilápia, você pode levar para casa. Sem problema algum. Capitão, hoje com a despoluição do rio Sorocaba, naturalmente nós percebemos o surgimento de muitos pescadores, até porque é uma atividade agradável, em toda a extensão do rio Sorocaba, não somente aquela que o senhor se referiu. A que punições esses pescadores fora deste limite estão sujeitos? O pescador que hoje ele desobedece à legislação, pescando em locais não indicados, pescando com aparelhos, petrechos, técnicas e métodos irregulares, e nesses locais que você falou, ele incorre numa infração. Essa infração ela pode ser encarada como infração administrativa, sujeita à apreensão dos petrechos, à apreensão aí do pescado e multa. Hoje, esta multa, Fernando, ela varia de R$ 700 e vai até R$ 1 milhão. Então, o policiamento ambiental, atento a isso, quando depara com uma irregularidade, ele toma essa providência na seara administrativa. Fora a seara administrativa, o direito ambiental, ele fala que essa pessoa também sujeita o quê? A uma reprimenda criminal, ou seja, essa pessoa vai ser conduzida à delegacia de polícia e lá, com certeza, vai ser dado início aí a uma apuração do crime para o quê? Para que possa ser evidenciado se aquilo é ou não crime perante a esfera judicial. Além disso, além da reprimenda administrativa e penal, os infratores da legislação ambiental estão sujeitos a uma ação civil de reparação dos danos. Por exemplo, nessa época de Piracema, quem pega peixes ovados e leva para casa e é surpreendido, além da sanção administrativa, da sanção penal, também estará sujeito a uma medida civil de reparação de danos, aí a ser movida pelo Ministério Público perante o Poder Judiciário. Para não pairar dúvidas, capitão, gostaria que o senhor citasse, ou o senhor pudesse citar alguns exemplos de aparelhos não indicados para o uso na pesca e se a Polícia Ambiental tem feito a apreensão desses aparelhos no rio Sorocaba. Sim, Fernando, veja, hoje é muito comum o pescador, até alegando desconhecimento, ele usar alguns petrechos predatórios para a pesca. Por exemplo, redes e tarrafas de malha fina. O policiamento ambiental, infelizmente, de forma recorrente, tem apreendido muito desses petrechos na mão de pescadores. Porque os pescadores se valem desses petrechos porque ele tem uma capacidade maior de captura dos peixes. Infelizmente, quando o pescador vai lá e pega um peixe, uma quantidade de peixe ali, com a tarrafa, com uma rede armada, ele acaba, ao recolher esse petrecho, acaba se desfazendo dos pequenos peixes. Isso é uma judiação para a natureza, porque aquele peixe não vai poder mais contribuir ali com aquele manancial, não vai poder mais ter a sua função ecológica definida. E aqui na região de Sorocaba nós temos apreendido, sim, bastante desses petrechos. No rio Sorocaba, propriamente aqui na área urbana da cidade, é um pouco mais difícil, por quê? Porque as pessoas estão atentas, as pessoas nos avisam, nós vamos até lá, nós aprendemos, mas eu tenho aprendido uma quantidade muito grande de petrechos aqui na represa de Itupararã, que banha aqui os nossos 5 municípios, né? Fica entre Alumínio, Piedade, Mairinque, São Roque, Biúna. Nós aprendemos bastante petrechos. As pessoas, ao avistarem, inclusive, o policiamento ambiental, Fernando, elas correm, elas tentam fugir, mas são aí apanhadas aí e respondem aí nas 3 esferas, administrativa, penal e civil. Quais as principais alegações, capitão, para essas pessoas que fazem pesca deste tipo predatório? A própria facilidade, né? Hoje quem faz pesca predatória, ela não faz uma pesca esportiva, ela não quer o esporte, né? Porque o esporte implica naquela interação que tem o homem com o peixe, na briga, em puxar a vara. Não, essa pessoa está interessada realmente o quê? Em capturar rapidamente os peixes e pegar os maiores e levar para sua casa, e muitas vezes sem condição de comer aqueles peixes, acaba doando para a vizinhança e uma forma até de desrespeito com o meio ambiente. Como é a sinalização dos trechos em que é proibido pescar? Hoje a sinalização ela é feita somente pela legislação e aí que incorre uma dificuldade muitas vezes, porque a legislação ela fala de locais proibidos a pesca. A montante e a jusante das barragens, corredeiras, cachoeiras, escada de peixe, lançamento de efluentes, saída de esgotos. Porém, não existe hoje uma placa, né, indicativa, né? Então, o próprio direito
ele fala que as pessoas não podem alegar desconhecimento para tentar se eximir do cumprimento da lei. Então, realmente, isso vai muito das pessoas se inteirarem, qualquer dúvida e buscar aí uma orientação segura junto aos órgãos, junto à própria Polícia Militar Ambiental, que nós estamos à disposição lá. Capitão, uma dúvida também que sempre nos chega às redações é a questão do uso de barco, seja o barco a remo ou o barco a motor. No Rio Sorocaba, existem implicações? Pode-se navegar no Rio Sorocaba? Olha, pode sim se navegar no Rio Sorocaba. O Rio Sorocaba é um manancial muito bonito para se conhecer, somente algumas cautelas devem ser tomadas. Quando alguém adquire uma embarcação, ela precisa registrar essa embarcação junto à Marinha. Então hoje o boletim de inscrição de embarcação miúda é um documento de porte obrigatório na embarcação, então a pessoa precisa ter. Porque nesse documento, inclusive, é evidenciado que a pessoa precisa usar colete, né, para a sua própria proteção, precisa usar alguns equipamentos que compõem ali o material de salvatagem da embarcação. Ela precisa também, se a embarcação for a motor, ter a habilitação, que é o arraiz amador. O que acontece é que nós verificamos recorrentemente também que as pessoas não têm esse tipo de documentação, o que implica também em sanções administrativas. O barco a remo tem as mesmas implicações? O barco a remo, sim, ele tem implicação com relação à embarcação estar registrada perante a Marinha. Agora, ele é dispensado da carteira de habilitação, porque a carteira de habilitação só é exigida para embarcação a motor. Essa habilitação a raiz, ela é obtida de que forma? Então, ela é obtida junto à Capitania dos Portos do Ministério da Marinha, após a pessoa participar de um treinamento específico para isso. Então ela vai, presta lá uma prova, faz lá um curso para que a habilita a pilotar a embarcação, como se fosse a habilitação de carro, do veículo automotor. Eu tendo um barco a remo ou tendo um barco motor e legalizado dentro das obrigações previstas em lei, eu posso a qualquer momento colocar meu barco no leito do rio e sair navegando ou existem horários ou períodos em que eu não posso navegar? Não, é livre essa navegação, né, de forma coerente, não colocando em risco as pessoas. Hoje, infelizmente, algumas pessoas que têm, não embarcações, mas jet skis, aí, até por malabarismo, acaba implicando em acidentes quando navegam próximo aí a banhistas, principalmente numa sessão de exibicionismo. Isso, inclusive, é periclitação de vida. Isso é crime, né? Mas com a sua embarcação de forma consciente, você pode navegar qualquer hora do dia e da noite tranquilamente. Antes de abordar o aspecto da represa Itupararanga, que eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão ambiental, é uma outra pergunta da pesca à caça. Capitão, algumas pessoas nos perguntam se eu tenho a caça, por exemplo, por uma questão cultural, ou se eu uso a caça para o meu consumo da minha família e de repente eu sou flagrado caçando um tatu, por exemplo, que eu vou consumir. Eu sou penalizado por isso? Existe alguma punição? Sim, Fernando. Hoje, a legislação ambiental também, com relação à proteção da fauna silvestre, ela fala que a fauna silvestre é propriedade do Estado. Então, o Estado ele tutela esta fauna silvestre. Hoje, pela Constituição do nosso Estado, é totalmente vedada, é proibida a caça sob qualquer pretexto no Estado de São Paulo. Então, veja... Hoje não se justifica mais a pessoa, por questões culturais, realizar a caça aí predatória. Só para ver o que? O tombo do animal lá, a morte do animal. Por quê? Porque sequer ele vai ser aproveitado. Infelizmente, nossa região nós temos muitos casos ainda. Só para falar uma estatística para você e para os nossos telespectadores, a Polícia Ambiental aqui da nossa região, a terceira companhia, já prendeu de janeiro até outubro a quantia de 150 armas de fogo utilizadas para caça de animais silvestres. Então o pessoal ainda é recorrente nessa atividade de caça, até alegando questões culturais. É lógico que a legislação ela também implica na atividade de caça em sanções administrativas, penais e cíveis, como é para a pesca, como é para toda a legislação ambiental. Mas tem a questão do porte ilegal da arma. Hoje o nosso Estatuto do Desarmamento, ele proíbe aí o porte da arma sem o quê? Sem a autorização que é dada pela Polícia Federal. Então, essas pessoas que caçam, além da reprimenda nas 3 searas aí, administrativa, penal e civil do direito ambiental, respondem por porte ilegal de arma, o que não poderia ser feito. Se a pessoa ela for pega lá com um animal e for comprovadamente que é para a sua subsistência ou de sua família, aí a lei isenta da responsabilidade penal.
Isso está no artigo 37 da Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605/98. Mas isso é verificado caso a caso. Na nossa região, nós temos visto que, infelizmente, a caça ainda tem um caráter perverso. Ou seja, se valendo de uma questão cultural, se destrói a nossa fauna. Capitão, como está hoje a questão ambiental da represa de Tupararanga? Aquele manancial está sendo respeitado? Hoje a represa de Tupararanga ela está totalmente despoluída. Sim, nós temos alguns pontos ainda que nós precisamos melhorar bastante. Mas hoje existe uma área de proteção ambiental que foi estabelecida ali em Tupararanga. Os empreendimentos imobiliários que existem ali estão se adaptando àquele plano de manejo. O Ministério Público tem trabalhado incessantemente junto com o policiamento ambiental para dirimir essas questões e hoje a represa do Tupararanga é um motivo de orgulho para todos nós dessa região que nós nos abastecemos daquele manancial. Capitão, ali nós temos uma região que é bastante arborizada, existe uma fauna rica ali também, silvestre. Eu queria fazer uma outra pergunta também que nos ocorre a respeito de pessoas que às vezes retiram um animal silvestre, um jabuti, uma arara, uma maritaca, enfim, e leva para casa para cuidar deste animal. Existem complicações? Como está essa situação hoje em Sorocaba, capitão, e na região? Essa situação não é só em Sorocaba, mas em todo o Brasil. É uma questão recorrente. Hoje, a manutenção de animais da fauna silvestre a título de estimação na casa das pessoas é uma coisa muito comum. Infelizmente, nós recebemos por dia aqui na companhia de Sorocaba de 10 a 20 denúncias aí tratando de questões do quê? Do papagaio, da vizinha, do jabuti, do vizinho, por questões aí que o vizinho trouxe de algum local, etc. E infelizmente, nós verificamos muito mais que isso é briga de vizinho. E não é o que aquela vontade da pessoa tem em realmente efetivar o bem-estar do animal. Mas hoje é uma realidade, nós lidamos com isso. A legislação ambiental, ela fala que isso é infração, porque o animal hoje ele precisa ter origem, e a única origem legal pela legislação é aquele animal que ele é adquirido que no comércio regular, aquele comércio regularizado perante o IBAMA. Então, na região, nós temos aqui alguns comércios que são regularizados pelo IBAMA para vender animais silvestres. Quando a pessoa ela adquire de um traficante de animais, ela está fomentando o tráfico de animais silvestres. Hoje, o tráfico de animais silvestres, Fernando e os nossos telespectadores, é responsável aí pela retirada de 38 milhões de animais por ano das nossas matas, o que é um descaso tremendo. Um número exorbitante. No transporte, Fernando, só para você ter uma ideia, de 10 animais transportados, 9 morrem no transporte, no manejo. Somente um chega vivo lá na residência aí, pela mão do traficante. Então é uma atividade degradatória, é uma atividade aí que, infelizmente, ela é a terceira maior atividade ilícita do mundo, só perdendo para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. Então, a nossa orientação é para que as pessoas não adquiram animais silvestres de traficantes. Buscam adquirir de comércios regularizados, onde você vai adquirir o seu animal devidamente licenciado, com o certificado emitido pelo IBAMA, pelos órgãos ambientais. O animal vem chipado ou ele vem anilhado, devidamente conforme a legislação. Hoje, o policiamento ambiental e a fiscalização em geral, deparando com um animal na casa de uma pessoa, que ele não tem origem, ou seja, ele foi adquirido aí de um traficante, com certeza a pessoa vai ser o quê? Devidamente sancionada. A pessoa vai responder administrativa, penal e civilmente. Existem alguns casos que são analisados de acordo com a legislação, Fernando. Naqueles casos que o animal faz muito tempo que está em cativeiro, o animal está bem tratado, como é a maioria dos animais que tem em casa. Lá, os animais silvestres que estão mantidos a título de estimação. Nestes casos, é avaliado situação por situação, é feita sim o registro da ocorrência e muitas vezes, aí, por não ter locais para destinação e visando o bem-estar do animal, nós até deixamos a pessoa como depositar dos animais. Mas esse depósito é precário. Havendo um local para destinar o animal é retirado daquela residência.
Perfeito. Capitão, aproveitando essa característica, ainda existem problemas ainda na cidade de pessoas que soltam tartarugas, lagartos e até cobras nos rios. De repente você encontra um animal desse e aí por um receio qualquer, você vai tentar ajudar, você pega esse animal e coloca no rio Sorocaba ou outro ribeirão qualquer. Há problemas ambientais que possam acarretar esta situação? Com certeza, Fernando. Quando uma pessoa adquire um animal de outra região e solta na nossa região, ela está trazendo para a nossa região uma série de zoonoses que não são comuns aqui. Então, isso se torna até problema de zoonose e doenças no nosso município, na nossa região. Então, não se pode soltar um animal em qualquer lugar. E, infelizmente, nós verificamos que as pessoas adquirem um jacarezinho muito bonitinho, só que o jacarezinho começa a crescer e a pessoa solta ele no riacho lá para fazer bem para ele. Mas ele não é dessa região. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai tomar espaço de outros animais e vai prejudicar aquele ecossistema, que é um sistema perfeito, feito pela natureza. Nós verificamos bastante isso aqui na nossa região. A questão dos palmitos ainda é um problema para a Polícia Ambiental? É um problema. Aqui na região que circunda a nossa Mata Atlântica, principalmente aqui na região de Itapiraí, Pilar do Sul, São Miguel Arcanjo, Parque Estadual do Jurupará, próprio Petar que nós atendemos aqui, a situação ainda é recorrente. Nós temos muitas apreensões. Semana passada mesmo, nós tivemos uma apreensão de aproximadamente 1.600 palmitos in natura, que significa que são 1.600 árvores que foram cortadas pelos palmiteiros. E foram presas 3 pessoas aqui no Parque Estadual Carlos Botelho, região de São Miguel Arcanjo. E esta situação é o principal problema, é o que dá mais trabalho à Polícia Ambiental ou existem outras situações que dão mais trabalho à polícia hoje? Hoje a Polícia Ambiental ela é um braço da Polícia Militar do Estado de São Paulo, responsável pela prevenção e repressão das infrações contra o meio ambiente. De sorte que a Polícia Ambiental ela atende questões ligadas a desmatamentos, fauna silvestre, maus tratos a animais, atende questões ligadas à pesca, à poluição. Então, nós temos uma gama de serviços muito grande nessa seara ambiental. Então, nós pegamos todos os tipos de ocorrência, porto de areia, minerações clandestinas, loteamentos clandestinos. Mas eu tenho notado aqui na região de Sorocaba que o grande problema hoje, até que tem evidenciado mais, são o quê? São os grandes empreendimentos. Né? Os grandes empreendimentos têm chegado aqui na nossa região e com eles vem o quê? Vem as questões ambientais. Então hoje uma empresa se instala no município, ela precisa fazer o quê? Ela precisa se adaptar à sua área, então para isso muitas vezes faz desmatamento, cava poços, queimadas e faz uma série de situações que implicam em degradação ambiental, portanto, aí chamam a atenção do policiamento ambiental para se fazer a fiscalização. A diferença entre a Polícia Ambiental e a Polícia Rural? A Polícia Ambiental ela trata das questões ambientais. A Polícia Rural é a própria Polícia Militar fazendo a segurança do homem rural. Hoje, a Polícia Militar, ela faz toda essa gama de ocorrência. A Polícia Ambiental, fazendo parte da Polícia Militar, também faz o policiamento rural, ou seja, a proteção das pessoas na área rural. Mesmo porque nós estamos lá. Capitão, naquela questão da localização dos animais, que alguém encontra um animal, uma cobra, um lagarto, qual é o procedimento que a pessoa deve tomar? Antes disse que, perguntando a questão da pessoa encontra uma cobra ou encontra um lagarto, uma tartaruga, e de repente ela está numa estrada, enfim, qual é o procedimento que a pessoa deve tomar? O procedimento mais correto é não pegar o animal. O procedimento correto é avisar a Polícia Militar Ambiental ou os órgãos ambientais, o Corpo de Bombeiros, para que um técnico vá lá fazer o manejo desse animal. Muitas vezes as pessoas, até no afã de ajudar, acaba tendo um problema, acaba sendo mordido pelo animal. Então isso aí tem que ser feito um manejo por um técnico habilitado. Esses serviços existem nas cidades? Existe. Hoje o policiamento ambiental, nós fazemos esse tipo de serviço. Nós recebemos, Fernando, em média aqui, de 2 a 3 chamadas por dia para fazer manejo de animais silvestres que são encontrados em casas, que entram em terrenos. Por quê? Porque esses animais muitas vezes são acuados, né? E eles acabam invadindo a residência das pessoas. A terceira companhia, ela abrange quantas cidades? A terceira companhia do 1º Batalhão Ambiental, com sede aqui em Sorocaba, ela abrange 77 municípios da nossa região.
77 municípios. Então, nós somos responsáveis aqui pela região de Sorocaba, Itapetininga, Botucatu, Tatuí, Avaré, Piraju, Itapeva e Apiaí. E as características ambientais são diferentes? São bem diferentes, né? Cada região tem uma característica própria. O efetivo da Polícia Ambiental, capitão, é suficiente para a aplicação da lei em toda essa região? Olha, nós temos gerido da melhor forma possível aí, tanto os recursos materiais como os recursos humanos, nós temos dado conta, sim, da demanda. Existe a necessidade de ampliar esse corpo de policiais? Isso já está em estudo, né? O nosso Comando de Policiamento Ambiental, com sede em São Paulo, ele tem toda essa estratégia, né, de manejo do efetivo e eu acredito sim que, com certeza, nós vamos ter uma ampliação aí da própria atividade do policiamento ambiental aqui na região. Capitão, vamos voltar um pouquinho à questão da pesca, até porque eu quero falar, naturalmente, do livro que o senhor escreveu. O senhor é autor de um livro importantíssimo, Comentários à Legislação de Pesca Brasileira, né? Sim. Eu gostaria que o senhor mostrasse o livro também para os nossos telespectadores, o senhor tem uma cópia, e falasse como que foi a produção desse livro, o que o motivou a escrever um livro como este. Esse livro aqui, Fernando, né, e os nossos telespectadores, surgiu de uma vontade nossa, porque nós sempre fomos professores, desde 97, nos cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização na Polícia Ambiental, nesta matéria, legislação aplicada à fiscalização. Como a legislação ela é muito vasta, complexa, a sistemática, 341 normas nós temos em vigor no estado de São Paulo que incidem sobre a pesca, e é claro que é impossível 341. Nós conhecermos, nós tentamos de uma maneira simples condensar as nossas aulas e transformar o quê? Num livro, né? Que virou esse livro aqui, muito singelo livro, Comentários da Legislação Pesqueira Brasileira, e foi possível aí editarmos aí em 2010. Né? Então é uma vitória para a gente, nós pudemos lançar esse livro, foi muito bem aceito. É um livro que tem a visão aí do fiscal de meio ambiente, mas também que se serve para aquelas pessoas que gostam de aprender um pouco mais sobre legislação, que gostam aí da atividade de regulamentação das atividades pesqueiras, para o próprio pescador profissional, que é aquele que vive da pesca, porque hoje o Código de Pesca e Aquicultura Sustentável no Brasil, ele trata o quê? De pesca amadora, pesca profissional, pesca científica e pesca de subsistência. São 4 tipos, 4 modalidades de pesca que nós temos no Brasil. E nesse livro aqui, nós fazendo um comentário artigo por artigo desta lei principal de pesca, nós delineamos aí as competências, quais são os petrechos, os aparelhos. Nós temos aqui algumas figuras ilustrativas aqui a respeito o que é um aparelho, o que é um petrecho de pesca, o que é uma rede, o que é um covo, se eu posso pescar de forma subaquática ou não, de uma maneira bem simples, para que quem leia, mesmo que não tenha aí muito conhecimento do assunto, acaba compreendendo como funciona. Além do que eu tenho um adendo aqui das principais legislações aí vigentes aqui no Brasil com relação à pesca. Esse livro eu posso encontrar em qualquer livraria ou pela internet? Nós encontramos aí o livro Comentários à Legislação Pesqueira Brasileira. Capitão, nós estamos chegando ao final do nosso programa e para encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação. Como o senhor vê hoje a proteção ao meio ambiente? O senhor diria que a população está mais consciente sobre a preservação dos recursos naturais? Com certeza. Eu entendo, eu estou há 16 anos na Polícia Militar Ambiental e nesses 16 anos eu tenho visto aí que a população ela entende que a preservação do ambiente hoje significa a sobrevivência do amanhã. Eu tenho visto bastante disso. Tanto é que as nossas autuações, que são as nossas multas, elas têm caído ano a ano. Por quê? Porque a população, né, ela tem chegado a esse conhecimento, tem entendido dessas questões e tem ajudado, inclusive, nessas questões ambientais. Então, eu acredito sim que a nossa população, o nosso Brasil, ele tem tudo para ser aí um país de preservação. Que bom. Capitão, agradeço muito a participação do senhor aqui no Vida Pública de hoje. Fernando, eu que agradeço, aí me coloco à disposição aqui do Vida Pública, à disposição aí da população. Estamos aí 24 horas na preservação do nosso meio ambiente. Muito obrigado. Parabéns pelo livro e parabéns pelo trabalho que o senhor atua aí na Polícia Ambiental. Muito obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com o capitão Marcos Aurélio Venâncio, comandante da 3ª Companhia de Polícia Ambiental da região de Sorocaba.
O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br e na TV Com, canal 7 da NET. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.